foco, tá bom, gente? É super bom conversar com vocês. Eu gosto do fato de vocês conversarem muito, é muito legal isso. Bom, a gente vai falar de doenças relacionadas ao sistema circulatório, tá? Deixa eu botar aqui então. Doenças do sistema circulatório. Cara, olha, a gente vai falar basicamente de 3 pontos que levam a essa doença do sistema Professor, circulatório. posso fazer uma pergunta? Se for do assunto, pode. Senão a gente conversa depois. É do assunto. Pode AIDS perguntar. é uma doença do sistema circulatório? AIDS? Não. É porque é do sangue, alguma coisa assim, eu acho que é. Não. AIDS não. A AIDS, que triste. ela é uma doença... Como eu posso trazer para vocês? A AIDS é uma doença causada por vírus, certo? Ah, Tipo assim, ela usa o sistema circulatório, mas ela é causada por vírus. Agora, ela age no sistema circulatório nas células de defesa. A gente tem umas Entendi. células que a gente chama de células T, que elas, se não me falha a memória, a memória do professor é ruim, ó, gente. As células T são células que produzem as células de defesa do nosso organismo. As, elas se engatam nessas células e elas destroem as células T. Tá? Aí qual é o problema de quem tem AIDS? O problema de quem tem AIDS, assim, não é a AIDS em si. A pessoa não morre porque a AIDS matou a pessoa. A pessoa morre porque com a AIDS destruiu o sistema de defesa dela. Se a pessoa pegar uma gripe, a ela pessoa pode morrer. Entendeu? Então ela é uma doença que gera problemas relacionados às outras doenças. É como se ela destruísse o sistema de defesa. Ela destrói o exército do seu corpo, cara. Destrói o exército do seu Ô, corpo. professor, mas ela não ataca aquela célula que dá tipo os comandos? Célula linfócitos T. Ô, professor, É como se fosse o general que fala, vá pra ali, vá pra cá, faça isso. Entendeu? Ela destrói essa só que célula. daí o sistema imunológico professor. fica sem comando, sem saber o que fazer. Isso, Aí por isso que morre. isso mesmo. É basicamente isso daí. E não tem como reproduzir essas células, não? Velho, até agora, rapidinho, Fábio, eu vou liberar pra você. Até agora, cara, não tem nada que tenha sido feito pra poder dar um salve assim, né, de pesquisa. É um vírus, bicho. Ué, a doação de sangue é só pegar uma pessoa que tem um sangue compatível e retira essas células e coloca na outra. Não é assim tão simples, não, cara. Se fosse simples assim, tá? O vírus é uma coisa muito pequena, cara. É mais complicado. Se fosse mais simples, tanta gente tinha evitado de morrer por conta disso, velho. A única coisa que eu posso Se dizer. fosse assim, A que única nem coisa... Gustavo falou. não tinha. Já tinha acabado a AIDS. É mais complicado. Essas coisas são muito complicadas, gente. Qualquer coisa que envolve o corpo humano é absurdamente complicado, velho. Sabe? É que nem você pegar um código genético de um jogo, a programação de um jogo que tem 1 milhão de linhas, que tem 1 trilhão de caracteres e você tem que descobrir Professor, quais tem um são os amigo 2 meu que é caracteres que tem que programador. mudar, sabe? É a mesma Eu coisa, tenho um mas amigo meu que ele é programador, ele já tentou me explicar o que é, como funciona. pô, é muito. E o corpo humano é 1000 vezes Eu mais quase fiquei complexo maluco, ainda. professor. Vai lá, Fábio, fala aí pra gente ir pra aula. Uma vez eu consegui colocar dinheiro infinito no jogo usando isso. Mas não é assim que funciona o nosso corpo, não. Vai lá, Fábio. professor, se eu não me engano, foi AIDS. A AIDS é uma doença incurável, né? Se eu não me engano, foi minha tia que estava dizendo que que fizeram um remédio, que você toma ele e você continua com a AIDS no seu corpo, mas você não tem como você transmitir para outra pessoa. Você sabia? Olha, eu boto uma vírgula muito, muito, muito grande nessa história. A AIDS, na década de 80 e década de 90, matou milhões de pessoas. Aí você tem os famosos, os que eu lembro de cabeça aqui. Renato Russo morreu por causa da AIDS. Cazuza morreu por conta da AIDS. O cantor do The Queen, que é uma das bandas mais incríveis que eu já ouvi, morreu por causa da AIDS, sabe? Que é o Freddie Mercury, entre outros caras. Além desse pessoal, uma galera morreu por causa da AIDS. Por quê? Porque quando ela começa a agir, quando ela fica no seu organismo, você pode ficar anos sem ter sintomas, mas na hora que ela aciona, vai dar merda, entendeu? Vai detonar tudo. Aí o que se tem hoje são medicamentos, são drogas medicamentais, onde eles inibem o funcionamento da AIDS, e a pessoa pode literalmente ter uma vida inteira, completa, morrer de N coisas diferentes que não seja AIDS, desde que siga todos os cuidados para evitar, sabe? Então tem medicamentos. Agora, medicamentos que não transmitem a AIDS, eu não boto minha mão no fogo, não, viu, E Fábio? como é que a pessoa sabe que tá com Não, eu AIDS? não sei. Ela disse, eu acho que se eu não me engano Faz foi assim que ela disse, mas ela disse que não garantia também que realmente era assim, mas ela disse que contaram a história a ela, né, de uma Olha, amiga dela. Eu não garanto. Eu acho que uma informação dessa já teria vazado com muito mais força, mas eu acho que não é não, viu?
Professor, Hã? eu vou sair da aula porque meu celular tá descarregando, aí eu vou entrar pelo notebook, viu? Seja bem-vinda depois, Beca, vai lá. Bora lá então. Bora para a aula agora, gente, senão a gente fica conversando aqui horrores e eu tenho que terminar esse assunto para vocês. E se eu não terminar, eu vou ter que dar uma tarefinha para vocês lerem aí, para a gente fazer os exercícios. Com os exercícios a gente resolve. Galera, a aterosclerose é basicamente quando se acumula gordura nas nossas artérias, certo? Quando a gente vai comendo alimentos muito gordurosos, aí tem lá o HDL, o LDL, colesterol, esses valores, se eles estão altos, significa que eles estão começando a se acumular nessas artérias. E aí qual é o problema disso? É que quando a gente tem a nossa artériazinha aqui, ó, a gente tem uma artériazinha assim, e aí começa a ter placa de gordura formada, vou fazer ela laranja. Placa de gordura formada aqui, observe que a circulação sanguínea, ela já vai ter um fluxo menor aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio. Isso daqui acho que está atrapalhando. Ela vai ter um fluxo menor nesse trecho. E ao ter esse fluxo menor, ela vai chegar um momento que vai começar a circular de forma muito ruim e ela pode romper essa gordura e tapar essa artéria. Aí tapando essa artéria ou essa veia, pode parar a circulação e gerar morte de outras células, certo? Isso é muito perigoso. Aí na aterosclerose, a gente pode ter duas variantes que são causadas por esse tipo de coisa. Uma nós chamamos de trombose arterial, tá? Uma nós chamamos de trombose arterial, que basicamente o pessoal chama de infarto, certo? Que é basicamente quando há esse acúmulo de gordura nas artérias próximas ao coração, tá? Que gera aquela dor, que o coração começa a não ter oxigênio suficiente, ele começa a bombear e não tem sangue para bombear, e aí começa a dar tudo errado e o corpo começa a falhar, certo? E o outro que a gente tem que estar relacionado também à trombose arterial é o acidente vascular cerebral, certo? Vocês conhecem como AVC, certo? É quando acontece essa trombose, quando acontece essa característica, só que na região do nosso cérebro. Aí ele pode fazer acontecer duas coisas. Pode entupir as veias, as artériazinhas, e elas não transmitirem mais oxigênio, o que vai gerar uma hipoxia, uma falta de oxigênio no cérebro, e pode lesionar algum trecho dele. Além disso, pode chegar no estado mais grave de rompimento das células, que acontece o que nós chamamos de derrame. Inclusive, acidente vascular cerebral, a galera relaciona muito com derrame, onde há o afogamento por sangue de parte do cérebro, que também pode gerar a perda de características, de movimentos e de outras coisas mais, tá bom, gente? Então a gente tem essas doenças, que são as doenças mais comuns relacionadas. Entendidos como é que são elas? Bora para o próximo ponto. Ei, professor, eu tô copiando, viu? Tá copiando o que eu tô falando, né? Porque eu só tô escrevendo os títulos aqui. Hoje eu tenho que fazer um pouquinho mais rápido a aula. Aí tem que passar de forma mais rápida. Bom, agora a gente vai falar sobre um outro sistema que nós chamamos de sistema linfático. Galera, o sistema linfático é um sistema que é meio que paralelo ao sistema circulatório. Ele faz parte, a gente coloca ele como parte do sistema circulatório, certo? Pode ser estudado separado ou não. A principal função do sistema linfático é... Eu vou botar em texto aqui. A principal ação que ele tem é recolher o... A gente vai falar dos termos depois, tá? O líquido intersticial que sai dos capilares. Bom, quando eu falo isso, o que é que eu quero dizer com o líquido intersticial? O líquido intersticial, gente, nada mais é do que um líquido que o líquido que sai dos nossos vasos sanguíneos. Quando a gente tem os nossos vasos circulando, ele encontra as células, os vasos capilares encontram as células para alimentar. O glóbulo vai deixando os gases através de difusão, mas, né, de diferença de pressão, mas não tem como jogar os nutrientes. Então, o que acontece?
o líquido do sangue vai vazando um pouquinho para perto das células e esse líquido vai sendo trocado de célula em célula, passando os nutrientes, tá? Esse líquido nós chamamos de líquido intersticial. Então é ele que faz esse processo. Quando sai da nossa circulação, vai para lá e alimenta as células, o que sobra desse líquido, ele volta para a nossa circulação, mas para voltar para a nossa circulação, ele passa pelo sistema linfático. É como se fosse vasos que vão recolhendo esse líquido, tá? E vai encaminhando em tubinhos, que são os vasos linfáticos, para poder retornar à nossa circulação. Daqui a pouco eu pego uma imagem e jogo para vocês verem direitinho isso daqui, tá? Então, o que é que eu preciso saber? Que no sistema linfático eu tenho algumas coisas como a linfa, que é o líquido claro que tem nele. Basicamente, nesse líquido, vocês vão ter plasma, o plasma sanguíneo, né? Mais leucócitos. Os leucócitos, gente, também conhecidos como células de defesa ou glóbulos. Células de defesa ou glóbulos brancos. Nem vou botar, eu vou botar de vermelho, mas não vai dar certo, não. Vou botar de cinza. Tá? Vocês podem chamar de glóbulos brancos. Tá bom? Então, basicamente, é isso que o sistema linfático faz. Além da linfa, nós temos também no sistema linfático os vasos linfáticos. Tá? Esses vasos, o que eles fazem? Eles absorvem o líquido intersticial e devolve. Vou botar depois devolve aqui. Intersticial e devolve para os vasos sanguíneos. Então, observe o que eu estou falando. Ele vai pegar os líquidos e vai jogar novamente para as nossas células, para os nossos vasos sanguíneos. Quando a gente puxar para a imagem, vocês vão ver direitinho o que é que eu estou falando. Vai ficar bem fácil de entender como acontece esse processo. Tá bom, gente? Além dos vasos linfáticos, também continuamos com outras pecinhas, que nós chamamos de linfonodos. O que é que os linfonodos fazem? Tá? Vocês podem ser conhecidos também como gânglios linfáticos. Os linfonodos, o que é que ele faz? Ele pega o líquido, tá? Que vai vir da linfa, né? Que vai entrar nos vasos linfáticos. Eu pego o líquido da linfa e analisa para ver se tem alguma substância estranha, certo? Então, ele é como se fosse um aglomerado, como se fosse o quartel onde o nosso exército do corpo fica, né? Onde os glóbulos brancos ficam. E aí, quando esse líquido passa por lá, ele vai avaliar se ficou algum bicho que é perigoso para o nosso organismo, ele identifica. E simplesmente ele vai lá e copia ele, mata o que tiver e já produz células de defesa para as restantes. Tá bom, gente? Entendido essa parte aí? Tá tudo em paz sobre isso daqui? Eu já vou mostrar rapidinho, vou mostrar imagenzinhas dele daqui a pouquinho, tá? Por último, nós temos também outros órgãos que fazem parte do sistema circulatório, e aí eu vou botar aqui como parte do linfático também, tá? Que é o baço. Então, qual é a principal função do baço? Olha, gente, ele tem várias funções, mas assim, é uma peça que se sumir, se ele não prestar mais, se a gente tiver que arrancar do nosso corpo, ele vai ter outros que fazem substituição. Então ele é um órgão complementar. Ele auxilia, ele deixa a atividade mais fácil. Mas se ele não tiver lá, não vai ser o fim do mundo. A gente consegue sobreviver sem. Tá? Cadê aqui? Certo. A gente consegue sobreviver sem. Então, basicamente, o que é que ele faz? Ó, ele filtra o sangue, tá? E remove os glóbulos vermelhos, a gente vai falar sobre eles, tá? Lesionados. Além disso, ele também produz e armazena células. Eu vou botar células, mas não vou botar células, não. Vou botar armazena
os glóbulos brancos. Tá? Então eles fazem essas coisas basicamente, tá? Para o sistema imune. Pronto. Então observa quais são as funções que nós temos desses órgãos relacionados ao sistema linfático e como eles agem para a gente. Bom, vamos então aqui para um exemplozinho aqui. Sistema linfático. Imagens. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que me agrade. Pronto, vou pegar essa daqui. Olha, gente, eu já procurei várias imagens assim, não tem nenhuma imagem que diga, poxa, nossa, essa tá bonita, viu? Vou botar essa daqui. Só que eu tenho que salvar ela. Essa tá bonita. Salvar a imagem como... Pô, eu vou ter que abrir o site para baixar a imagem, velho. Mas vou baixar, tá muito bonita essa imagem, velho. Olha pra isso. Baixou? Não sou um robô. Até onde eu sei. Baixou. Pronto. Olha que imagem linda. Rapaz, eu me impressiono com essas imagens. Dá raiva quando aparece esse negócio de você é um robô. Até parece que um robô que vai estar mexendo no celular. O que é que um robô vai querer fazer? Acredite Mexe ou no não, celular. Fábio, isso se chama de bots, né? As pessoas conseguem produzir bots para fazer essas coisas, viu? Acredite ou não, isso acontece. Não é à toa que eles têm esses sistemas, não. Eles são chatos, mas não é à toa, não. Inclusive, deixa eu dar uma informação para vocês. Sabe aqueles sistemas que a gente tem que o pessoal diz que identifique o carro, identifique a faixa de pedestre, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Aquilo ali a gente está treinando uma inteligência artificial para identificar as coisas, tá? Então vocês estão sendo usados pelo Google como funcionários dele para ensinar robôs a pensar. Toda vez que vocês preencherem um negócio daquele, vocês estão fazendo isso. Bora lá. Olha, gente, aqui está o sistema linfático. A parte G, esses aqui são os vasos linfáticos. Aqui são os linfonodos. Certo? E aqui está a função dele. Observe o que acontece. Onde tem os capilarezinhos, ele tem as ligaçõezinhas. Você teve o líquido intersticial. Esse líquido intersticial, ele é... Deixa eu abrir aqui. Esse povo que chega atrasado, né, velho? Esse povo que chega atrasado. Então a gente tem esses líquidos aqui, eles acontecem essa troca e eles entram nesses vasos e vão fazendo o percurso até achar um ponto de entrada que ele entra novamente no nosso sistema circulatório. É aqui que tem um acúmulo de glóbulos brancos e passa o processo de filtragem, onde vai ser filtrado direitinho, vendo se tem algum inimigo patógeno e retornar para cá para o sangue, tá? Claro que isso aqui é uma imagenzinha simples, tudo mais, não vai mostrar como a gente vê de verdade as paradas. Aí deixa eu pegar aqui e vou mostrar para vocês agora. Eu vou abrir o programinha para a gente ver o sistema linfático, como ele é meio que complexo no nosso organismo. Pode falar, Pedro. Professor, desculpa pelo atraso, porque eu tive em um problema. Não dá nem como descrever de internet. Pode relaxar, Pedro. Sabe que a gente aqui, nós é nós, cara. Tudo que nós temos é nós. Eu tenho uma dúvida, ainda bem que teve uma aula do senhor. Baixei o programa e até agora eu não precisei pagar, graças a Deus. Me ensina mais, ensina aí, cara. Depois eu quero aprender sobre isso daí. Mas não bora falar agora não, Pedro, porque a gente tem que terminar esse assunto e eu tenho só 20 minutos. O sistema linfático, ele passa por todo o corpo mesmo, assim, né? Vou mostrar pra vocês agora. Quando eu abri o aplicativo, o coração não bate pra mim, não. Só se eu quiser, ver uma parte do coração batendo. Aí eu não vou saber como mexer nisso, não. Agora é que eu não vou poder ver mesmo, bicho. Mas depois a gente tudo bem. Tá? Deixa eu botar aqui o programinha. É porque eu tô nesse foco aqui, velho. Eu tô numa concentração pra gente terminar esse conteúdo hoje, pra gente não passar sufoco, velho. Olha, gente, aqui tá o nosso esqueleto. Eu vou mostrar pra vocês, basicamente, o nosso sistema circulatório completo, como seria. Tá? Observa quantas veiazinhas, né? Olha o coração batendo ali, ó. O venoso. Ou seja, o nosso corpo, basicamente, é tudo isso daqui, ó, de veia, gente. De artérias e tudo mais, tá vendo? A gente tem basicamente toda essa estrutura aqui. Eu vou tirar o esqueleto, tá? Para vocês verem direitinho, tá vendo? Aqui é o pericárdio, que cobre a camadinha que cobre o coração e tudo mais. Aí, se eu botar o sistema linfático, ele é esse daqui, ó. Tá vendo esses tubinhos verdes?
eles vão fazendo as ligações aos linfonodinhos aqui bem pequenininhos, os acumulados, para poder fazer a limpeza das células e vão ligando aos nossos corpos, tá? E aqui está o baço, como eu falei para vocês, que fazem parte desses dois sistemas, ele interage com eles dois, fazendo todo o processo de limpeza e filtragem, certo? Eu vou tirar agora o sistema venoso e vou tirar o sistema arterial. Aqui é só para vocês visualizarem, tá, gente? Ó, esse é o sistema linfático, né? Ele pode ver que ele passa por todo o nosso corpo e faz a limpeza de todo o nosso corpo. Aí ele tem alguns pontos de entrada. Eu sei que tem um ponto de entrada que é por aqui, ó. Aí os outros eu não lembro. Infelizmente eu não lembro. Certo? Mas o que vocês precisam saber é a função dele, que é basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Ele serve basicamente para pegar o líquido intersticial, que é o líquido que sai dos capilares para trocar nutrientes com as células. Ele recolhe esse líquido, faz o processo de triagem para ver se o líquido está limpo, se não tem nenhuma coisa que seja prejudicial para a gente, e joga de novo esse líquido para o nosso sistema circulatório, tá? Essa é a grande função dele. Ele tem todas aquelas partes que a gente falou sobre como fazer. Então, com isso, a gente vai agora para essa parte de cá, ó. Olha que bonito. Aqui, galera, é uma pequena artériazinha e ela está mostrando todos os componentes que tem no nosso sistema circulatório, tá? Vocês estão vendo que tem uma camadinha, um negocinho transparente aqui, não tem? Esse negocinho aqui, que eu colori. É transparente. Esse primeiro elemento, ó, quando a gente olha, a gente vai ver um negócio vermelho, né? O sangue da gente é vermelho, então a gente vê vermelho. Mas quando a gente sangra, o que sai do nosso sangue é todas essas partezinhas que vocês vão ver aqui, gente. É tudo isso daqui. E aí, vocês precisam conhecer cada partinha dessa para a gente identificando. Essa de cá, eu vou falar apenas, eu não vou escrever no quadro, depois eu vou bater um print, jogar lá e mostrar as partes. Por conta do tempo. Eu tenho que terminar isso hoje. E só falta essa parte. Galera, o nosso sangue... Lembra aí, alguém lembra comigo aí quais são as funções do sangue? Bora, lembra aí pra mim, rapidão. As funções do sangue, quais são? Quais são as funções do sangue, gente? Circular, e um bocado de coisa. Nutrientes, oxigênio. Também tem a célula Repete do início aí. de Repete do início aí que eu não ouvi, não. transporta nutrientes, Isso, oxigênio. isso. Também tem a célula de defesa, hormônios Isso. e transporta resíduos metabólicos. Matou tudo, certinho. Eu botei esse. Rapaz, é exatamente isso daí. Tudo que Lorena falou. Lorena, não foi? Eu não confundi aqui, foi. Tudo que Lorena falou, gente. Essas são as funções do sistema circulatório. E para fazer tudo isso, ele tem esse negocinho todo aqui, ó. Esses exércitos que fazem parte dessa atividade, tá? Aí quando eu falei do anime Cells at Work, que tem, acho que tem na Netflix, ele trata desses temas de cá, gente, de uma forma bem descontraída. Ele colocou como se fosse uma cidade, literalmente, o sistema circulatório do nosso corpo, e ele mostra como funciona cada parte. Eu acho que vale a pena assistir, viu, gente? Eu assim, ó, passou no Nerdologia e ele falou bem, então é bom. Eu só não sei o quanto aprofundado cientificamente ele é em relação a conteúdo, mas ele vai trazer bastante coisa que você pode associar depois, né? Certo? Bom, então bora falar das partes que tem aqui. Eu tenho basicamente, a primeira parte é esse negocinho aqui, ó, que vocês estão vendo. A gente chama de plasma sanguíneo. Tá vendo aí, ó? Você pode ver aqui o trecho, vou ter até aqui para vocês verem o colorido dele. Esse aqui, gente, é o plasma sanguíneo. O que é que ele faz? Ele é o líquido que literalmente transporta tudo para todos os lados. É nele que estão todas as outras células do nosso organismo. Além disso, o plasma também ele ajuda em levar alguns nutrientes e tudo mais, né, para as nossas células. É ele que vai fazer aquela passagem nos vasos circulares e trazer essa troca de nutrientes. Dentro dela, é aqui que a gente vai começar a conversar, temos alguns bichinhos muito bonitinhos. O primeiro que eu vou trazer é esse de cá, ó. Somente ele, ó. Tá vendo aqui essa coisa bonita? Essa coisinha bonita que vocês estão vendo aqui é o que nós chamamos de glóbulo vermelho ou hemácia. E nós temos... O professor está se perdendo aqui no negócio. E nós temos trilhares de milhares de bilhões delas. Tá? É uma das células que mais tem no nosso corpo. A função principal da hemácia é transmitir oxigênio para todas as células do nosso organismo e ajuda um pouquinho na retirada. Então posso dizer que a função dela é o transporte dos gases no nosso organismo. Para fazer isso, ela tem algumas características. A primeira,
que ela é uma célula anucleada, ela não possui núcleo. Por que não possui núcleo? Para poder transportar mais oxigênio ainda. Tá? Ela é uma célula que lembrei mais disso, que tem na sua composição uma substância chamada hemoglobina, que é rica em ferro, e é essa substância que faz com que ele grude o oxigênio e ajude no processo de transfusão, de transporte, tá bom, gente? Você pode ter os seguintes nomes para as células vermelhas, né? Glóbulos vermelhos. São glóbulos vermelhos, hemácias e eritrócitos. Inclusive, quando você vê o exame de sangue, você vai ver eritrócitos lá. Quando você vê esse nome, ele está falando das células de vermelhas do nosso organismo. Professor, eu tenho um ranço de fazer exame de sangue, eu odeio. Ah, é para minha rotina, eu já faço com uma frequência tão grande. Professor, um dia eu fui fazer exame de sangue, aí a mulher lá me furou 3 vezes, tive que tirar sangue 3 vezes, 2 vezes foi no mesmo lugar. Deu azar. Uma vez só. Eu já Tá tive, roxo até hoje o eu já lugar. tive 2 furos de sangue por causa disso assim, mas é raro. Porque eu tenho minhas vias. Não, mas dá ela pra ver teve aí, que ó. tirar sangue 3 vezes, porque era o exame que pedia pra tirar 3 vezes, sabe? Só que ela furou as 2 vezes no mesmo lugar. Ah, tá. Ah, menos mal, pô. Mas aí, gente, pelo amor de Deus, é uma dorzinha tão pequenininha por um benefício tão grande, sabe? Professor, ruim, eu não gosto que ruim. não. Não, professor, mas quando fura no mesmo lugar é ruim demais. Isso é verdade. Ô, professor, Ah, teve uma vez que eu fui pra uma casa da praia da minha prima, aí nesse lugar tava com vírus, aí eu peguei esse vírus e tive que ir pro hospital. Aí a mulher teve que tirar sangue no meu braço esquerdo. Aí eu tava falando pra mulher, moça, tá doendo, tu não tá sugando meu sangue. Eu tenho certeza que o sangue não tá saindo. Eu falando pra mulher que tava ardendo, a mulher continuando. Até eu dar um grito e falar que não tava conseguindo mais, que ela foi pro meu braço direito pra ela conseguir tirar o sangue. Rapaz, eu não gosto de tirar sangue não, professor. Deixa eu te Tu é contar uma doido, coisa, ó. eu fiquei traumatizada. professor. tem Ô, umas. professor, tirar sangue não é tanto. Agora, quem já tomou soro sabe. Uma dor que é pra enfiar aquela agulha. Gente do céu. Quando tira que o braço tem que ficar estendido na hora que bota o soro, e depois de um tempo o braço tem que ficar estendido um tempão. Aí quando você tira, fica uma dor que você não consegue. Como é que eu posso falar? Gente, essas coisas tudo aí, eu passo pelo menos umas 3 vezes no ano, tá, gente? Então eu sei o que é isso daí. Hein, Eu faço professor? E o tratamento pior dessa é forma. quando é enfermeiro novato, que não sabe direito. Tá aprendendo. Que, gente do céu, a menina ficou procurando a minha veia, me furou, ficou cutucando lá dentro. Mas, Gente, ó, foi ruim Fábio, demais. bora terminar o assunto, depois a gente conversa sobre isso. Tá? Falta só um pouquinho, gente. Eu vou falar só das células daqui de defesa e a gente tá livre, tá bom? Olha, temos as células hemácias, temos essas amarelinhas aqui, ó, que são as... Opa. Gente, não foi selecionado, não? Foi? Não selecionou a amarelinha, não. Eu vou tirar esse líquidozinho, pronto, amarelinho. Temos as amarelinhas que são as plaquetas, gente. As plaquetas, elas estão em menor quantidade, mas elas são presentes no nosso organismo. Elas servem para inibir sangramentos. Então, quando a gente tira o exame de sangue, como o Fábio está falando, vocês estão falando, quando vocês tiram um pouquinho do sangue de vocês, aí fica um buraquinho. Esse buraquinho, se não tiver nada, ele vai começar a sangrar, vai começar a sair o sangue por ele. Essas hemácias, essas plaquetas, o que elas fazem? Elas começam a encostar nesse buraquinho e começa a fechar o buraquinho. E aí ele evita que o sangramento continue, tá? Tem pessoas que têm uma doença que elas não produzem essas plaquetas, e aí ou produzem uma quantidade muito baixa, e aí elas correm sérios riscos de morte, porque esse furinho só, ele dificilmente, se não tiver alguma coisa para fazer, ele vai ficar sangrando o tempo inteiro. E a pessoa vai ficar perdendo sangue. Então ela precisa ter todo um sistema para poder acompanhar, né? As pessoas que têm hemofilia, Ô, professor, esse tipo de doença. Deixa eu fechar aqui célula glóbulos brancos, eu libero para você, Gustavo. Tá bom? Então, ó, e por último temos os glóbulos brancos. Aqui, ó, vocês podem ver que tem uma diversidade de glóbulos brancos, tá? Ó, tem os linfócitos, tem os neutrófilos, tem aqui os basófilos, aqui são os que? Os eosinófilos e por aí segue, sabe? No livro de vocês tá lá explicando cada um deles, né? Tem os monócitos e tem outros mais. Eu não sei se está explicando, mas está dando a informação básica. Esse aqui, gente, são células de defesa. Elas servem literalmente para destruir células que já estão contaminadas ou para identificar vírus e bactérias e criar o sistema de defesa que bloqueia a possibilidade de elas entrarem nas nossas células, tá? Então, essa é uma das principais funções dos leucócitos, é justamente destruir agentes estranhos e evitar que esses agentes estranhos
infectem nossas células, tá bom? Ô, professor, sabe o que é que eu queria fazer? Hum. Cortar e poder pegar nesse negócio e apertar nesse negócio vermelhinho aí, é. Na célula. Mexer nesse negocinho aqui por dentro? Oxe, apertar. Parece uma massinha, velho. Esse negócio aí, uma bala, um chiclete, alguma coisa. Ah, mas parece porque isso aqui é uma representação 3D, né, cara? Ele Tem é uma feito pra bala aparecer assim. essas coisas assim. Pra ficar pra Tem uma vocês bala verem. assim. Nessa mesma forma. É. Mas é só nessa ideia, sabe? E vai lembrar, Hein, isso professor? daqui tem uma bala mesmo, já comi ela. Mas isso daqui é só uma representação, gente. Deixa eu pegar um print aqui dessa imagem, que eu vou jogar Eu lá já no nosso tive programa. aquele furo que o senhor disse, que é um furinho bem pequeno, que fica sangrando muito, toda hora. Não, cara, não, assim, não é um furinho pequeno não, pô. Isso aqui, qualquer pessoa, qualquer ferimento que você tem, a gente tem ferimento o tempo inteiro, gente. No ato de se mover, quando você estica demais o braço ou alguma coisa, você pode ter algumas células que elas se rompem, elas vão quebrando. E aí tem esse processo que vai cicatrizando ela, né? Essas plaquetas, elas vão Então, cicatrizando. Então, eu não sei o que é, porque, tipo assim, eu Já já ouvi, tive Gustavo. uma feridinha no braço e de noite eu tava lá, né? E eu tava na casa da minha sobrinha, aí eu sempre ficava com ela no colo, ela babava meu braço. Aí de noite eu botei a mão assim no braço, tava todo meguento, sei lá como é que chama. É, todo Aí ela deve melequinho. ser baba de Sofia. Quando eu levantei, tava lá meu braço cheio de sangue por causa do furinho. Tomei Já um passei por susto, de isso. noite ainda. Já passei por isso também. Ah, não, assim, quando eu tô falando da hemofilia, é um negócio mais sério, viu? A parada é mais séria. Seus pais saberiam que você teria, já teria conversado com você sobre isso. Pra você ver quanto sério é. Porque a gente brinca quando a gente é criança, porque a gente faz se corta e se sangra, não tá no gibi, né? Não tá no gibi. Bom, vou passar pra nossa última cenazinha aqui, pra gente encerrar nossa atividade. Certo? Porque senão a gente não complementa o que a gente tem que complementar. Deixa eu pegar a imagem aqui direitinho. Professor, depois o senhor vai colocar no grupo? Como sempre, parceiro. Sabe que comigo assim é papo. Né? Eu tô tentando completar aqui. Aí quando eu colocar, eu vou completar. Massa. Aqui, ó, eu só vou jogar. Eu vou até puxar essa setinha aqui que eu acho ela mais legalzinha. E ela é grossona assim. Pronto. Aqui nós temos um tipo, aqui nós temos o outro e aqui nós temos um outro. Só puxar as setas para identificá-las, tá, gente? Então o que a gente tem? Essa aqui, Professor, no aplicativo dá pra ver o sangue correndo? cara, nesse eu não, se dá pra ver, eu não explorei o suficiente. Mas você acha na internet Eu vídeos no também não, YouTube, você procura. consegue ver vídeos no YouTube que mostram. É porque tá tudo em inglês, professor. Se Ah, soubesse pôr em português, ficava mais fácil. Porque eu não tô conseguindo nem fazer o coração bater. Cara, Tô sendo um péssimo cardiologista. que é isso, cara? Você não tem nem idade pra estudar cardiologia, tá preocupado com isso. Relaxa com isso ainda, você tem muito tempo pra Não tô estudar ainda. preocupado não, professor. Bora lá. Aqui nós temos então os glóbulos. Salivar, mentira. Maria, tá ficando tão ruim de escrever aqui por causa desse intervalozinho aqui, ó. O professor tá fazendo isso, eu vou fazer desse jeito aqui. Temos os glóbulos vermelhos. Tá? Vou até pintar de vermelho aqui. Aqui temos vou botar de laranja. Plaquetas, né? E aqui nós temos os glóbulos brancos. Eu vou botar de cinza. Pronto, aí, ó. Então nós temos esses três negocinhos aí, ó. E claro, tudo isso ele é transportado pelo plasma que carrega todas elas. Tá bom, galera? Olha, eu vou pedir para que vocês complementem o assunto agora com a parte que eu acabei não falando, sobre medula óssea, certo? Vocês vão ler lá para conhecer um pouco mais da medula óssea. Na verdade, no livro de vocês está falando de medula óssea antes de falar das células dessas células aqui, né? Eu falei primeiro das células do sistema, mas vocês lerem lá pertinho, trechinho, que basicamente a medula óssea é uma medula que fica dentro dos nossos ossos, por isso que é medula óssea. Ela tem boa parte dos ossos, mas a gente não utiliza todas, e é lá que se produz as células, os glóbulos vermelhos e as células de defesa. Basicamente é isso, certo? Mas vocês dão uma olhadinha na imagem, porque a imagem está muito legal e dá para vocês acompanharem de uma forma muito bacana, tá bom? Qual é a página mesmo, professor, que eu esqueci?
Cara, tenho que ver aqui. Vou abrir aqui pra ver agora. Bom, deixa eu encerrar logo a aula aqui gravada. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês ainda, tá? Só vou encerrar gravada aqui.